Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Olha, tem uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez. O que acontece quando a gente morre? É talvez a maior de todas as questões, né? E hoje a gente vai mergulhar a fundo numa perspectiva bem específica, totalmente baseada em textos bíblicos, para tentar entender o que são a alma e o espírito, e o que eles realmente querem dizer, tanto para a vida quanto para a morte. Pois é, essa é a grande dúvida que mexe com todo mundo. Mas para a gente conseguir entender o que essa perspectiva diz sobre o fim, a gente precisa, primeiro, voltar lá para o começo. Como é que a vida, segundo essa visão, realmente se inicia? Certo, então vamos lá, para o início de tudo. A chave para desvendar a morte dentro dessa linha de pensamento está na própria definição de vida. E tudo começa, claro, no ato da criação. Esse versículo de Gênesis é a base de tudo. É fundamental prestar atenção aqui, porque ele nos dá uma espécie de fórmula para a vida, com dois componentes essenciais. Vamos analisar cada um deles. Vamos começar com essa expressão alma vivente. A gente costuma pensar em alma como uma coisa meio etérea, sabe, que mora dentro da gente. Mas nessa perspectiva, o significado é muito mais literal e, olha, surpreendente. Então, olha só que interessante essa fórmula que a gente pode tirar daí. É bem simples. O corpo, que veio do pó da terra, somado ao fôlego de vida, resulta naquilo que o texto chama de alma vivente. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. A alma, nessa visão, não é algo que a gente tem. A alma é o que a gente é. É a pessoa inteira, o ser vivo completo. E resumindo, então, alma vivente é a pessoa por inteiro, não um pedacinho imortal que vive dentro dela. É o resultado da combinação. E aí vem a implicação lógica, né? Se a vida é uma combinação, o que acontece quando os elementos se separam? E essa passagem de Ezequiel é bem direta ao ponto. Se a alma é a pessoa, então a alma pode morrer. Essa ideia de que a alma é mortal é absolutamente central para a gente entender todo o resto desta análise. Bom, a gente já viu o corpo e o resultado, que é a alma. Mas é aquele outro ingrediente, o sopro da vida, ou espírito. O que ele é exatamente? É super importante não confundir esse conceito com o de alma. Vamos pensar no espírito como a força vital, sabe? A eletricidade que liga a máquina. É aquela centelha de vida que vem de Deus para animar o corpo. Mas isso é crucial, ele é descrito como algo impessoal, inconsciente. Não é ali que fica a nossa personalidade ou os nossos pensamentos. Então, o que acontece com essa força vital quando a gente morre? Eclesiastes nos diz: o corpo volta para o pó, e o espírito, a tal centelha de vida, simplesmente retorna para sua fonte, que é Deus. Não é uma viagem para o além-túmulo, é como energia voltando para a usina. Ok, essa tabela aqui ajuda a gente a colocar tudo no lugar. De um lado, a alma vivente. Isso somos nós, o ser completo. Uma combinação que, sim, é mortal e deixa de existir quando a vida acaba. Do outro lado, o espírito. Isso é o sopro da vida, a força vital. É uma dádiva impessoal de Deus que simplesmente volta para ele. Entender essa distinção, nossa, é a chave para compreender todo o resto. Certo. Agora que a gente entendeu os componentes da vida, a pergunta continua. Como é exatamente o estado da morte? A metáfora mais forte usada nesses textos é a de um sono bem profundo e sem sonhos. Essa passagem aqui não podia ser mais clara. A morte é descrita como um estado de total inconsciência, sem pensamentos, sem sentimentos, sem a menor noção do tempo passando. A existência, como a gente conhece, simplesmente para. Então, essa ideia da morte como um sono não é só uma figura de linguagem. De acordo com essa interpretação, é uma descrição bem literal. É um estado de inatividade total, um descanso que fica ali, à espera de um despertar. E a história de Lázaro é usada como exemplo perfeito disso. Jesus chega e diz que o amigo dele dorme. Uma palavra que, de primeira, deixou os discípulos bem confusos. Mas aí, para não deixar nenhuma dúvida no ar, ele fala com todas as letras: Lázaro morreu. Para quem estuda essa passagem, essa troca de palavras é a prova de que sono é o sinônimo bíblico para morte. Um estado inconsciente, sim, mas do qual se pode ser despertado. Mas se a morte é um sono sem sonhos, o fim da nossa existência, onde é que fica a esperança?
A resposta, segundo essa visão, não está numa alma que continua vivendo, mas sim numa promessa muito poderosa sobre o futuro. E aqui está a promessa central. A esperança não é que uma parte da gente continue viva depois da morte. A esperança é que a pessoa inteira, aquela que deixou de existir, vai ser completamente recriada, trazida de volta à vida pelo poder da ressurreição. Esse despertar é descrito como um evento literal, físico, como a gente vê aqui, um momento em que os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Basicamente, é a recriação da alma vivente a partir do zero. Então, a grande conclusão é essa. Nessa perspectiva, a esperança não está baseada em algo que a gente já tem, uma suposta alma imortal. Ela depende inteiramente de um ato futuro de Deus, a ressurreição. A esperança não está em nós, está nele. E a conclusão de tudo isso é um chamado à confiança. A vida é vista como um presente, a morte como um sono temporário e a ressurreição como a promessa final. Tudo dependendo do poder e da fidelidade do Criador. E a gente termina com essa reflexão. Se a vida é essa combinação finita, uma existência que realmente acaba na morte, será que isso não torna cada momento que a gente tem ainda mais valioso? Ainda mais precioso? Fica aí pra gente pensar. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.